Muito boa tarde, Giga. É um prazer tê-lo aqui nos estúdios da TV Todo Dia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Danilo. Um grande abraço a todos os telespectadores. Vamos conversar então com um político brasileiro do estado de São Paulo, que está no seu primeiro mandato como deputado federal e que sempre esteve aí entre os mais bem avaliados, pelo ranking dos políticos. Pedir apenas uma gentileza aqui para o TP dar uma subidinha para mim, por favor. Muito obrigado. Entre os parlamentares, de acordo com a avaliação então da ONG, o ranking dos políticos, o Giga Peixoto, como ele é conhecido, ou João Guilherme Negrão Peixoto, tem 60 anos, é natural de Tatuí, pai da Fernanda, da Isabela, avô da Sofia, pai da Fernanda e da Elisa, avô da Isabela, da Sofia e da Helena. É formado em administração de empresas, com MBA em gestão empresarial, técnico em agrimensura e técnico em ótica pelo Senac. É palestrante de temas aí que contribuem com o crescimento, desenvolvimento econômico da região, que representa como planejamento financeiro e empreendedorismo. E foi fundador, então, das Óticas 10, atualmente uma rede de óticas, referência no interior de São Paulo, que gera emprego e renda para a população local. Teve 31.718 votos, sendo eleito deputado federal e frequenta o ranking dos políticos como o 6º congressista mais bem avaliado e o 4º deputado mais bem avaliado em quesitos como combate a privilégios, responsabilidade nos gastos públicos, anticorrupção, não tendo nenhum processo judicial e conta com atuações em prol de instituições de atendimento social, pessoas com necessidades especiais e santas casas. Que currículo, hein, Guilherme? E, começando então o nosso bloco, eu queria entender como que foi essa transição do homem privado em homem público, que dentre outras responsabilidades, tem sobre si a definição do orçamento público da União no Congresso. Bem, primeiramente uma oportunidade de estar aqui prestando contas. E já vou logo entrando quando você fala orçamento público. Eu sou contra o uso do fundo eleitoral. Eu chamo de fundo da vergonha. Quando se for no orçamento, eu já entro direto no fundo. Eu não usei fundo na minha campanha como deputado federal em 2018. Não usei fundo como candidato a prefeito de minha cidade em 2016. E não usarei fundo na campanha deste ano, como sou pré-candidato a deputado federal. Eu acho que o dinheiro público não deve ser feito, não deve ser usado dessa maneira. Mais do que isso, quando você fala sobre o meu currículo de empreendedor, sobre combate a gastos, eu acho muito importante a gente prestar essa conta. Tá? Eu sou empreendedor desde criança. E fui partir para a vida pública aos 56 anos de idade. Foi a primeira vez que eu me filiei no partido que eu estou hoje, Partido Social Cristão, um partido de direita, um partido conservador, um partido que tem os princípios básicos, Deus, pátria e família. Então, partindo desse histórico de vida, a gente conseguiu fazer um mandato de referência, onde o desperdício do dinheiro público é o dinheiro da população. Nós temos que entender, Danilo, que nesse momento da minha vida, como a própria CLT fala, é empregado e empregador. E eu sou empregado da população nesse momento. Muito bem. É realmente um diferencial, Giga? A gente pensar no trato aí do dinheiro público, Deveria ser a normativa, Deveria ser algo bem observado aí por todos, mas infelizmente há essa discrepância, essa discussão, por exemplo, do fundo de financiamento de campanha, fundo público de financiamento de campanha, eu me lembro, era algo que vinha sendo discutido, acho que desde 2002, por ali, e que foi implantado inicialmente na campanha de 2014.
de 2014 para cá, mas um país que tem tantas necessidades, né, tantas discrepâncias sociais, né, fazer o uso da verba pública que vem justamente da arrecadação tributária. É um absurdo, né? Pois é. Quando a gente vê um Brasil rico em solo fértil, rico hidricamente, rico em riquezas naturais, nós temos tudo para fazer do Brasil uma potência, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Pois é. E Giga, conta pra gente como que foi, né, essa questão de representar aqui a região, né? Você é da região ali de Sorocaba, Perfeito. mas também trabalha aqui com um olhar para a região metropolitana de Campinas, em especial aqui em Americana. Já no seu primeiro mandato, né, com a pandemia, ela travou totalmente o cenário nacional, né? Deixando praticamente 2 anos o país aí refém, né? Não podendo pensar em nada mais a não ser em como estancar, né? Como brecar aí a pandemia na definição de políticas públicas, especialmente de saúde. Como que foi esse período aí que foi excepcional? Quando você fala no país parar 2 anos, eu vou um pouco mais além. Nós ficamos 2 anos em que os jovens tiveram roubados a educação. Pasme você, Danilo, 2 anos sem um estudante de medicina ter uma aula presencial. Uhum. O que nós vamos colher lá na frente com esse desastre que foi feito aqui? É impossível nós pensarmos em outras coisas. Quando a gente fala na economia, que é a minha área, faço parte da Comissão de Finanças e Tributação, também faço parte da Comissão do Desenvolvimento Econômico, da Indústria, do Comércio e de Serviços. As coisas no Congresso Nacional voltaram a andar. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas com uma independência muito forte. Nós estamos criando agora, atenção empreendedores, tá? O Código de Defesa do Empreendedor, para que o empreendedor, que é o legítimo gerador de empregos, tenha condições de fazer seu negócio crescer mais rapidamente, sem criar aqueles entraves, aquelas barreiras que criam para que o empreendedor possa crescer. Mais do que isso, tivemos dentro do Congresso Nacional, essa prestação de contas que eu estou dando para você, para todos os telespectadores, a aprovação da liberdade econômica, a lei da liberdade econômica, que é que vai facilitar aquele empreendedor que está na sua casa, começando o seu trabalhinho dentro da sua casa, ele possa crescer paulatinamente. E o sonho de qualquer empreendedor, qualquer gerador de emprego é estar dentro da formalidade. Uhum. Nós queremos trabalhar totalmente formal. Tá? Isso é bom para o país, isso é bom para o empreendedor, isso é bom para a geração de riquezas. Tá? Hoje nós vivemos um emaranhado dentro do sistema tributário no brasileiro, que o empreendedor, o empresário não sabe se está pagando seus impostos direito. E quem arrecada também não sabe. E agora nós estamos começando a reforma tributária, que vem justamente para tirar esses nós, deixando assim uma tributação brasileira mais simples. E é somente simplificando que nós iremos modernizar o nosso sistema tributário. E falando sobre o sistema tributário, né, lembrando aqui, hoje o brasileiro ele tem que trabalhar 148 dias exclusivamente para pagar impostos. Né? É uma carga muito pesada. Olha, uma conta rápida para vocês que estão nos assistindo. Se eu recebo, por exemplo, 4 mil, e o Danilo é meu patrão, meu empregador, ele paga 6. 4 mil para mim, 2 mil de impostos. Aí é descontado do meu imposto, do meu salário, o imposto de renda. Já cai para 2.800 meu salário. Uhum. Então, na realidade, você paga 6 e eu recebo 2.800. Mais a metade são impostos. Pois é.
E isso é em tudo, né? Desde aquele imposto que a gente tem descontado na fonte, até mesmo o chamado imposto oculto, né? Que ele está inserido dentro aí do consumo, né? E dentro da reforma tributária, eu não posso deixar de citar que uma das consoantes mais faladas lá é justamente o fim do imposto de consumo. Hoje nós não podemos, por exemplo, um trabalhador que faz uma feira, que tem uma caminhonetinha, uma pampa, uma saveiro que leva seus produtos, ele pagar um PVA. Enquanto quem tem um helicóptero não paga nenhum imposto. Sim. Quem tem uma lancha, gente, não paga nenhum imposto. Quem tem um jet ski não paga imposto. Quer dizer, são coisas contraditórias no Brasil, que vai na contramão do que a gente quer. E nós estamos lutando para isso, para que esse direcionamento seja feito de uma maneira correta. Tem um outro ponto, quando a gente fala de imposto, que eu, numa outra rádio, dei essa entrevista. Hoje, quem paga, olha só, a empregada doméstica, com seus impostos, ela paga a faculdade do filho do patrão. Porque o filho do patrão, da patroa, conseguiu estudar em escola particular para chegar numa universidade pública. E a empregada doméstica, esse exemplo que eu estou dando, o seu filho não teve a oportunidade de ter um ensino de qualidade e não consegue cursar uma faculdade pública. Porém, dentro do Congresso Nacional, nós estamos trabalhando fielmente para que seja direcionado uma nova metodologia dentro do ensino público, principalmente em universidades, no qual seja assim, a pessoa que tenha condições de pagar, ela contribui para pagar a faculdade pública. Certo. E pensando também sobre a sua atuação, que foi muito direcionada também para o atendimento às instituições de atendimento social, em especial as pessoas com necessidades especiais, né? Eu soube que você veio aqui para a Americana, dentre outras coisas, para anunciar aí duas emendas, né, para duas instituições aqui da cidade. Sem dúvida alguma, eu sou do terceiro setor, eu fui presidente na minha cidade do asilo, do Lar São Vicente de Paulo, também já fui tesoureiro de duas entidades. Danilo, o deputado, quando dá alguma coisa para uma instituição, ele determina uma emenda parlamentar para uma instituição, ele quer que seja através de um objeto, porque isso materializa. Aquele carro lá, aquele carro foi fruto de uma emenda parlamentar do deputado X, tá? Aquela cozinha foi feita, tá? Nosso, em época de pandemia, está sendo feito através de custeio, porque muitas entidades filantrópicas perderam aquelas doações diárias, aquelas doações mensais, que muitas pessoas hoje já não podem doar. E graças a uma afinidade que eu tenho aqui com o Caio, aqui da Americana, o Caio pediu para que nós pudéssemos indicar duas entidades aqui dentro da cidade. Uma estava com problema de uma falta de uma documentação, que nós já estamos ajudando o nosso escritório político, nosso gabinete político, com a nossa assessoria técnica, já está ajudando a formalizar essa documentação, e o outro é para a APAI aqui de Americana. Graças a essa sintonia que nós temos com o Caio, que é daqui de Americana. Eu soube que no caso da APAI, né, a verba será empregada para aquisição de kit de robótica inclusiva, né, que é um equipamento que trabalha no apoio diagnóstico, terapêutico e educacional de crianças com necessidades especiais, né? Algo que é inovador e que tem muito aí a contribuir com os quase 2.000, né, alunos especiais que a entidade possui. Eu queria nesse momento saudar aqui, se você me permite, claro, todos os gestores das entidades, os gestores que em época de pandemia se viraram de tudo que é jeito para que arrumasse dinheiro para dar sobrevida às entidades. Os meus sinceros agradecimentos como sociedade civil, porque a pessoa quando doa uma roupa, porque ela tem outra, a pessoa quando doa um dinheiro, porque tem outro. Mas Danilo, doar o tempo é um só. Então o meu grande abraço e agradecimento a todos os gestores de todas as entidades do Brasil.
E também quero agradecer aqui, em nome da TV Todo Dia, ao deputado que se dispôs nessa visita à cidade, vir até aqui para prestar conta aí do seu mandato, para explicar aí como que está sendo realizado o trabalho dele representando a região junto ao Congresso Nacional. Muito obrigado, deputado Eu Wendel que agradeço Peixoto. a oportunidade, estou dentro dos meus princípios e de nossas leis à sua disposição. Muito obrigado.